Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal Sem Perder Tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. O São Paulo registrará recorde de receita com seu departamento de marketing em 2025. A estimativa é de que o São Paulo fique próximo a 360 milhões de reais de receita. O recorde pertencia à temporada passada, quando o São Paulo havia faturado 270 milhões de reais. Esse crescimento de 90 milhões de reais tem a ver com o reajuste em praticamente todos os patrocínios. A Superbet, patrocinadora Master, por exemplo, mais do que dobrou seu valor numa renegociação com o São Paulo. O contrato com a Brax, em relação a placas de publicidade, também ajudou nesse crescimento de 90 milhões de reais. Importante registrar que, com receitas de marketing, a gente não inclui, por exemplo, bilheteria. Há uma participação do estádio com shows, camarotes, telão e placas da Brax, como eu já contei. Só para completar, é importante registrar que para 2026 a expectativa do São Paulo é de um crescimento ainda superior aos 360 milhões de reais. O orçamento para o próximo ano já está sendo montado e a expectativa é de uma receita ainda maior. E Carlos Belmonte foi demitido do cargo de diretor de futebol do São Paulo nessa sexta-feira, consequência do 6-0 para o Fluminense, a maior derrota do São Paulo em 24 anos. Também caíram, além do Belmonte, Chapecó e Nelsinho, outros dois conselheiros do São Paulo que participavam do departamento de futebol. O Tricolor já havia decidido pela dispensa do trio na virada do ano. Esperaria o fim do Campeonato Brasileiro e no planejamento para 2026, Belmonte, Chapecó e Nelsinho já não fariam parte. Mas depois do 6-0 e a repercussão extremamente ruim entre torcedores do São Paulo, o presidente Júlio Casares decidiu antecipar esse movimento. Não haverá um diretor de futebol estatutário. A ideia do clube é profissionalizar o departamento, contando apenas com gente especializada. Rui Costa terá um papel muito mais importante. Rui Costa, que é o diretor executivo de futebol desde o início da era Júlio Casares. Muricy Ramalho também terá um papel mais importante no dia a dia do clube. Quero contar também que na entrevista coletiva dessa sexta-feira, o presidente Júlio Casares admitiu responsabilidades, mas falou que homens do departamento de futebol, comissão técnica e os jogadores também são responsáveis pelo momento do São Paulo, que ainda segue na briga por vaga em pré-Libertadores, que melhorou suas condições em relação ao aspecto financeiro, mas tem colecionado uma série de tropeços inaceitáveis. A saideira sobre o Tricolor, 41 conselheiros de oposição apresentaram nesta sexta-feira um abaixo-assinado exigindo a renúncia imediata de Júlio Casares. O documento aponta situações enquadráveis como gestão temerária. Quero assegurar para vocês que não há a menor possibilidade de o Júlio abrir mão do seu mandato como presidente do São Paulo. E para que o impeachment acontecesse, os conselheiros precisariam de uma aprovação de 75% do quadro de conselho deliberativo do São Paulo, número absolutamente impossível diante do apoio que o Júlio Casares ainda mantém por lá. E você, o que pensa sobre a crise no São Paulo? Já usa o espaço para comentário. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Quero te atualizar agora sobre Caleri, que só volta a jogar no ano que vem, mas pode não ser no Tricolor. Pelo menos aqui informam os jornais na Argentina. De acordo com o site El Craque Deportivo, Boca Juniors vai com tudo para tentar contratar o Caleri em janeiro. Atacante que já passou pelo Boca Juniors com 23 gols em 59 jogos, isso na temporada de 2015, ele acaba se mudando depois para o São Paulo, onde começa a escrever uma das histórias mais bonitas dos últimos tempos. O Caleri é ídolo do torcedor tricolor. Mesmo numa fase ruim na temporada atual, por conta de uma cirurgia no joelho, o Caleri acabou jogando bem pouco, foram só 18 partidas com 3 gols e 4 assistências. Posso assegurar para vocês que não há nenhuma intenção do São Paulo em vender o Caleri. E não há a percepção no Morumbi de que possa haver uma proposta alta suficiente para que o negócio aconteça. O Caleri já tem 32 anos de idade e hoje está avaliado em apenas 2 milhões de euros. Então a tendência é que o Caleri siga no São Paulo, mesmo custando R$1.300.000 por mês. O fato de ser um cara extremamente líder, positivo, que cobre, que torce pelo São Paulo em todos os momentos, faz com que o Tricolor entenda que na reformulação que passará o elenco, Caleri tem figura importante. Gostaria de saber se você manteria o Caleri para 2026. Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Informação exclusiva: São Paulo e Magnum Bank, depois de uma negociação que demorou um ano, enfim bateram o martelo e o Tricolor voltará a ter um banco digital. A ideia é contar com cerca de 500, 600, 700 mil correntistas, assegurando uma das principais receitas do clube a partir de 2026.
O contrato passa a valer assim que for aprovado pelo Conselho Deliberativo. Há uma reunião marcada para a próxima segunda-feira. Posso assegurar que o São Paulo já tem garantido os 13 milhões e meio de reais fixos como valor mínimo por temporada, contrato de 5 anos e uma série de gatilhos e premiações, todas atreladas ao desempenho e à participação de torcedores. Quanto mais São Paulinos aderirem ao Magnum Bank e movimentarem dinheiro, maior a receita do tricolor. Nicola, mas por que São Paulo e Magnum Bank demoraram mais de um ano nessa negociação? Foram vários os entraves, em determinado momento surgiu um concorrente e o São Paulo sempre foi pedindo melhores condições para o Magnum Bank e para o outro banco. Acabou levando o Magnum Bank, o acordo está sacramentado, já foi até aprovado pelo Conselho de Administração. Importante registrar ainda que a camisa do São Paulo a partir da próxima temporada terá o Magnum Bank estampada na manga. Já havia contado para vocês que essa propriedade estava guardada justamente para esse acordo. Hora de falar sobre o vexame histórico do São Paulo. O tricolor tomou 6-0 do Fluminense na noite dessa quinta-feira no Maracanã. É a pior derrota do São Paulo nos últimos 24 anos. Só inferior ao 7-1 que o tricolor levou do Vasco em 2001 em São Januário. Nicola, o São Paulo tinha 15 desfalques, verdade, mas 6-0 foi a pior derrota do São Paulo em sua história para o Fluminense. O tricolor tomou 3-0 no primeiro tempo, mais 3-0 no segundo tempo. Era o resultado que faltava para a crise explodir de vez na gestão de Júlio Casares, Carlos Belmonte e Rui Costa. Casares e Belmonte nem estiveram no Maracanã. E depois da partida, o Luiz Gustavo foi bem duro, afirmando que existe a necessidade de os diretores do alto escalão aparecerem para colocarem a casa em ordem. Rui Costa tentou explicar a declaração do Luiz Gustavo. Dá para dizer que a situação está extremamente delicada. Com um detalhe, São Paulo segue em 8º lugar e vai depender de resultados, como por exemplo tropeços de Atlético e Corinthians para se manter nessa posição que ainda pode assegurar vaga na pré-Libertadores do próximo ano. Crespo foi perguntado se tem clima para continuar e desconversou. O treinador argentino também disse o seguinte, abre aspas, estou confiando no que a diretoria falou, que até dezembro teremos dinheiro para contratar jogadores. Então, vamos confiar. Só para arrematar de vez. A derrota por 6-0 se torna ainda mais frustrante, levando em consideração que o técnico do outro lado havia sido demitido pelo São Paulo antes da pausa para a Copa do Mundo. Luiz Ubeldia é o treinador do Flu, ele ainda recebe do São Paulo por conta daquela questão envolvendo a multa rescisória de 3 milhões de reais. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.